blessed people, the Lord Jehovah has spoken. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou. The Lord Jehovah Elohim, O Senhor Jeová Elohim, Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts. Jeová Tsabaoth, o Senhor dos exércitos. He has spoken and spoken with me about a very, very important moment. Ele falou comigo a respeito de um momento muito, muito importante In the history of the church na história da igreja and in the history of the earth, e na história da terra, in the history of Israel. na história de Israel. The Lord has taken me to Israel. O Senhor me levou a Israel. The Lord has already taken me to Israel O Senhor já me levou a Israel. again. Novamente, I see 3 aircrafts. eu vejo 3 aviões. They belong to the Israeli Air Force, Eles pertencem às forças aéreas israelenses. and they have strings. They have strings, E eles têm cordões como que cordas. these are long strings. E estes cordões são longos. 3 of them they lift the ministry of these 2 prophets of the Lord. E os 3 eles levantam o ministério destes 2 profetas do Senhor. And then they bring all the way until they enter the borders of Israel. E então eles o trazem todo o caminho até que eles entram nas fronteiras de Israel. Even at the point at which they are entering the borders of Israel, I can see. Até o ponto em que eles estão entrando nas fronteiras de Israel, eu posso ver. And they make the announcement that they have now entered Israeli airspace. E eles fazem o anúncio de que eles agora entraram no espaço aéreo de Israel. And then they bring them down until they land. Então eles o trazem para baixo até que eles aterrissam. 3 aircrafts. 3 aviões. And then at that time, E então, naquele tempo, the Lord makes these 2 prophets, the glorious prophets of heaven, o Senhor faz com que estes 2 profetas, os gloriosos profetas do céu, they begin to do ministration inside Israel. eles começam a fazer ministrações dentro de Israel. And then I see on my left as I go and on my right as I come back, E então eu vejo à minha esquerda quando eu vou e à minha direita quando eu volto. I see a lot of thorns in the land, a lot of thorns in the land. Eu vejo muitos espinhos na terra, muitos espinhos na terra. I see a lot of thorns, Eu vejo muitos espinhos, a lot of thorns all over the land. Sharp thorns, they are white. muitos espinhos em toda a nação, pontiagudos e brancos. White thorns on the ground, they are at the ground level. Espinhos brancos no chão, eles estão no nível do solo. So even where the grass would be, there's a lot of thorns on the grass. Então, onde deveria haver grama, há muitos espinhos sobre a grama. A bit of grass, green grass, and a lot of thorns in white thorns and very sharp. Há um pouco de grama verde, e então muitos espinhos brancos e muito pontiagudos. And so E então, then the Lord gives one of the prophets a motorbike to roll. E então o Senhor dá para um dos profetas uma motocicleta para rodar, To roll it, but could not go. para andar com ela, mas ele não pôde ir. He could not go right because there were so many thorns. Ele não pôde ir à direita porque havia tantos espinhos, As he was coming left but going right. enquanto ele estava vindo à esquerda, mas indo à direita. So many thorns because they would prick the tires. Then he comes back.
tantos espinhos. Então eles furariam o pneu. Então ele volta. So there is a path. Então há um caminho, uma trilha. There is a narrow path that is set without the thorns. Há um caminho estreito preparado onde não há espinhos. And I see now one of the prophets riding. E eu vejo agora um dos profetas andando na moto, Pushing the cycle along the path that does not have thorns. empurrando a motocicleta no caminho onde não há espinhos. That is the only path that is set. Este é o único caminho que está preparado, That they are pushing now this cycle onde eles estão agora avançando com esta motocicleta and riding it on that path that does not have thorns. e andando com ela naquele caminho onde não há espinhos. And again on this side, E novamente deste lado, I see on my left side now I see a lot of Israelis come out. eu vejo do meu lado esquerdo agora muitos israelenses vindo. I see one who is the Antichrist. Eu vejo um que é o anticristo. I see the deceiver. Eu vejo o enganador. He comes out and he calls them to worship. Ele aparece e faz com que eles adorem. And they all come out to worship. E todos eles vêm para adorar. They worship by lying down on their bellies. E eles adoram prostrando-se sobre os seus ventres. And he has a cloth E ele tem um tecido that's also running from his shoulder down. que desce mais ou menos do seu ombro. I get the details of him. Eu tenho detalhes dele. And as he comes out, so he conducts this worship. Então, quando ele aparece, ele conduz esta adoração With the false prophet. com o falso profeta. I'm not able to see the false prophet, Eu não posso ver o falso profeta, but he's among the ones standing next to him. mas ele é aquele que está de pé ao lado dele. And they come out to worship. E todos eles vêm para adorar. But there's so much thorns. There's a lot of thorns in Israel at that time. Mas há tantos espinhos em Israel naquele tempo, So on the grass. no chão, sobre a grama. So the cycle can only run on a path that has no thorns. Então, a moto só pode passar no caminho onde não há espinhos, Where the two prophets are ministering. onde os dois profetas estão ministrando. And then I'm able to go also Então, eu também posso ir to look at the shopping mall, the shops, para olhar os shopping centers, as lojas, the places where people are shopping, os lugares onde há lojas, onde as pessoas fazem compras and buy things there. e comprando coisas lá. Eventually they say you can buy things. Eventualmente eles dizem que você pode comprar coisas. So they allow me to buy things, Então eles me permitem comprar coisas, but they're restricting also people from buying things. mas eles também estão restringindo as pessoas de comprar coisas. And then a clash ensues Então se levanta um confronto between these two prophets and the false prophet and the Antichrist. entre estes dois profetas e o falso profeta e o anticristo. And then all of a sudden E então, repentinamente, they are now leading the two prophets are now leading the Israelites away to safety. eles agora estão conduzindo, os dois profetas agora estão conduzindo os israelitas, levando-os para a segurança. I guess because of the realization from the false prophet and the Antichrist Eu creio que por causa da manifestação do falso profeta e do anticristo, that now the Israelites have gotten to know the truth. que agora os israelitas puderam conhecer a verdade, But this is not the Lord, de que este não é o Senhor, because these two prophets tell them to worship the Lord alone.
Porque estes 2 profetas dizem para eles adorarem somente ao Senhor. So that has to do with the tribulation temple, Então isto tem a ver com o templo da tribulação, the apostate temple. o templo apóstata. The cycle is the word, the moving word. E a motocicleta é a palavra se movendo. The moving word, and cannot move now because there are so many thorns. É a palavra que se move, não pode se mover agora porque há tantos espinhos. The moving word. A palavra que se move. So I have seen a little bit ahead of the ministry of these 2 prophets in Israel. Então eu vi um pouco mais à frente o ministério destes 2 profetas em Israel. The Lord has now opened my eyes to see a little further. O Senhor agora abriu os meus olhos para ver um pouco mais adiante. And so this is a very, very interesting time in the history of the church. Então este é um tempo muito, muito interessante na história da igreja. This is an amazing time. This is when the Bible comes true. Este é um tempo fantástico. Agora é quando a Bíblia está se cumprindo. The Bible says in the book of Revelation chapter 12, A Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 12, it says a great sign appeared in heaven. ele diz: e um grande sinal apareceu no céu, A woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and the crown of 12 stars on her head. uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. She was pregnant and cried out in pain as she was about to give birth. Ela está grávida e grita com grandes dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. That woman is Israel, Esta mulher é Israel, and so you see very clearly that the 12 tribes, the stars on her head, e você pode ver muito claramente as 12 tribos, que são as estrelas sobre a cabeça dela. and he goes on to say, E ele continua dizendo: then another sign appeared in heaven, então um outro sinal apareceu no céu, an enormous red dragon with 7 heads, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças, 10 horns and 7 crowns on his head. 10 chifres e 7 coroas em sua cabeça. You see, this is now the enemy trying to imitate Christ. Vocês veem que este agora é o inimigo tentando imitar Cristo. You see the Messiah having 7 horns, Vocês veem que o Messias, ele tem 7 chifres, demonstrating the Lamb of God, demonstrating the authority. demonstrando o Cordeiro de Deus, demonstrando a autoridade, The enormous complete authority he has been given, a enorme e completa autoridade que foi dada a ele, and the 7 eyes, e os 7 olhos, meaning all surpassing wisdom, understanding. significando toda a sabedoria insondável, entendimento. But you see the counterfeit of the enemy here. Mas vocês veem a falsificação do inimigo aqui. Verse 4 it says, No versículo 4 ele diz: his tail swept a third of the stars out of the sky and flung them onto the earth. a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. That is when now Michael smashed him, Isto é quando agora Miguel o esmaga and it crushed him down like in flash, like lightning, came to the earth. e o esmagou e o lançou fora como um raio, e ele veio para a terra. That is the enemy, Satan. Este é o inimigo, Satanás. The dragon stood in front of the woman who was about to give birth so that it might devour her child the moment he was born. O dragão deteve-se em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar-lhe o filho quando nascesse. That is what you see in the book of Genesis 3:15. Isto é o que você vê no livro do Gênesis 3:15. The enmity between the woman, the offspring of the woman and the serpent. A inimizade entre a mulher, entre o descendente da mulher e a serpente. Is 8. She gave birth to a son, a male child, who
who will rule all the nations with an iron scepter. Ele diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. And that child was snatched up to God and to his throne. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Yes, indeed, the Messiah is coming from Israel. This is what this scripture is talking about. Sim, certamente, o Messias veio de Israel. É sobre isto que esta escritura está falando. And how, after he completed the cross and he resurrected, E como que depois que ele completou a cruz e ele ressuscitou, he was taken up in glory to his Psalm 24. ele é levado ao céu em louvores, como você vê no Salmo 24. The tremendous King of glory, O tremendo Rei da Glória, he entered into heaven with glory. ele entrou no céu com glória. Now seated on the right hand side of God the Father, the ruler of the nations. E agora está sentado à mão direita de Deus Pai, o Rei das Nações. At this hour, all authority has been given to him. He is ruling the heart. Nesta hora, toda a autoridade foi dada a ele. Ele está governando e reinando nos corações. His kingdom is in the heart of all the believers. O reino dele é nos corações de todos os crentes. But when he comes, then he encompasses the entire. Mas quando ele vier, ele vai englobar tudo. He takes over to begin to establish and install the kingdom of God Almighty. Ele vai assumir o poder para começar a estabelecer e instaurar o reino do Deus Todo-Poderoso. During the millennial rule after the rapture. Durante o reino do milênio depois do arrebatamento. And he goes on to say here, E ele continua dizendo aqui: the woman fled into the wilderness to a place prepared for her by God, where she might be taken care of for 1,260 days. a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. So this is the whole conversation we are involved in right now, verse 6. Então, o versículo 6 é toda a conversa com a qual nós estamos envolvidos agora. On the safeguarding of Israel A respeito da proteção de Israel. and the safety of Israel and the God's covenant people during this very difficult time ahead of us here. E a segurança de Israel, o povo da aliança do Senhor, durante este tempo muito difícil que está diante de nós aqui. You see what is happening already in the conversation that's taking place in the U.S. Vocês veem o que já está acontecendo na conversa que está acontecendo nos Estados Unidos, with the U.S. president that had an inclination towards putting pressure on Iran. com o presidente dos Estados Unidos se inclinando na direção de colocar pressão sobre o Irã. And you see what is happening with Benjamin Netanyahu too. E vocês veem o que aconteceu com Benjamin Netanyahu II, The conversation of change of leadership. a conversa a respeito da mudança de liderança, The prophecy of 2nd of April, the year 2004. a profecia de 2 de abril do ano de 2004, Until that reign now came to what it is now, the Benjamin Netanyahu too. até que aquele reinado chegou até isto que vocês veem agora, Benjamin Netanyahu II. And you hear now Iran saying they have now opened up their centrifuges. E vocês ouvem agora o Irã dizendo que eles abriram centrífugas. They are now beginning to enrich uncontrollably the uranium. Eles agora estão começando a enriquecer descontroladamente o urânio. Now the prophecy that I gave in 2005, 27th of September, Agora, a profecia que eu dei em 2005, em 27 de setembro, of the nuclear war coming to Iran, a respeito da guerra nuclear que está vindo ao Irã, the nuclear facility by the foot of the mountain, a usina nuclear que fica no pé de uma montanha. and it is two missiles. The tail of those missiles are copper, E são 2 mísseis, e a cauda daqueles mísseis
é de cobre, and they rotate anti-clockwise when they are being sent. e eles giram em sentido anti-horário quando eles são enviados. And they demolish the nuclear facility by the foot of the mountain. E eles demolem a usina nuclear no pé da montanha. And the biggest flame in the history of the earth goes up. E a maior chama da história da Terra sobe. It's a huge fire, never seen. It will shock the whole earth. O maior fogo como nunca se viu. Vai chocar a Terra inteira. People run away. It will shock the whole earth. As pessoas vão correr. Vai chocar a Terra inteira. So you see, all that formation is taking place now. Então vocês veem que toda esta formação está acontecendo agora. And many of the strike aircraft, I've seen them prepared. E muitos aviões de combate, eu os vi preparados From Israel. em Israel. And then war broke out in heaven. Michael and the angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. Então houve guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. But he was not strong enough, and they lost their place in heaven. Mas eles não foram suficientemente fortes, e assim eles perderam o seu lugar nos céus. Again, there you go. There's zero tolerance for apostasy in heaven. Novamente, aí está a zero tolerância à apostasia no céu. That's why in Revelation chapter 11, and then you see the rod. É por isso que em Apocalipse capítulo 11, então vocês veem a vara de medir. You see the rod, the measuring rod they're given verse 1. These two prophets. Vocês veem a vara de medir que lhes foi dado no versículo 1, a estes dois profetas. To now measure the worship in the tribulation temple, the apostate temple. Para agora medir a adoração no templo da tribulação, o templo da apostasia. And he says here very clearly E ele diz aqui muito claramente that there is zero tolerance. que há zero tolerância. The reason is because there is zero tolerance to apostasy in the kingdom of God. A razão é porque há zero tolerância à apostasia no reino de Deus. The same rod they are using right now, even recently, A mesma vara que eles estão usando agora, até mesmo recentemente, to purge worship in the church, to purify worship in the church. para purgar a adoração na igreja, para purificar a adoração na igreja, To let the church know that there is zero tolerance to apostasy inside heaven. para fazer com que a igreja saiba que há zero tolerância à apostasia dentro do céu. When the great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. Então, o grande dragão foi lançado fora, ele que é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo inteiro. He's a deceiver, of course. Ele é o enganador, é claro. He was hurled to the earth, and the angels, his angels with him. Ele foi lançado para a terra, e os seus anjos com ele. Then I heard a loud voice in heaven say, Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Messiah, his Christ. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Messias, do seu Cristo. For the accuser of our brethren, our brothers and sisters, who accuses them before our God day and night, has been hurled down. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos e irmãs, aquele que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. They triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Again, now coming back
to the lion and the lamb. E novamente agora voltando ao leão e ao cordeiro. And the Lord chose to use the lamb because of the power of purity. E o Senhor escolheu usar o cordeiro por causa do poder da pureza, Of obedience to God, da obediência a Deus, the power of righteousness, o poder da justiça, of holiness as the Messiah lived, as the Christ lived. em santidade como o Messias viveu, como Cristo viveu. The Lamb of God lived in purity without any single sin. O Cordeiro de Deus viveu em pureza, sem um único pecado, In absolute holiness, em absoluta santidade, in righteousness and total obedience to God, em justiça e em total obediência a Deus. and in so doing he defeated sin and consequently defeated death. E ao fazer isto, ele derrotou o pecado e, consequentemente, ele derrotou a morte And resurrected. e ressuscitou. He did not use the lion to crush the serpent, the devil. Ele não usou o leão para esmagar a serpente, o diabo, But he used the power of the purity of the lamb. mas ele usou o poder da pureza do cordeiro. And he's saying even the believers too now, E ele está dizendo que até mesmo os crentes também agora, he has donated, he has delegated that triumph, that victory, he has shared with the church. ele doou, ele deu, ele delegou aquele triunfo, aquela vitória, ele compartilhou com a igreja. And that's why he's saying, E é por isso que ele está dizendo they triumphed over him by the blood of the lamb que eles triunfaram sobre ele pelo sangue do cordeiro and by the word of their testimony. e pela palavra do seu testemunho. So that is very powerful. That is where the strength of the church is. Então isto é muito poderoso. É aí que está a força da igreja. If there's any church in the US, in Europe, Central America, E se há alguma igreja nos Estados Unidos, na Europa, na América Central, South America, Asia, América do Sul, Ásia, Ireland, Australia, New Zealand, everywhere, Africa, as ilhas, Austrália, Nova Zelândia, todos os lugares, África, that is living without the power of resurrection, the power of God, que está vivendo sem o poder da ressurreição, o poder de Deus. it is right here. It says, by the blood of the Lamb and the word of their testimony. Ele diz, pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho, That you may also triumph over sin and death. para que vocês também possam triunfar sobre o pecado e a morte. That is where the power to crush the devil is. É aí onde está o poder para esmagar o diabo. And it says there, E ele diz lá, they did not love their lives so much as to shrink from death. eles não amaram tanto as suas vidas a ponto de fugir da morte. So he's saying that if one walks in holiness and righteousness, they will not fear death. Ele está dizendo que se alguém anda em santidade e em justiça, eles não vão temer a morte. You remember Simeon in the temple waiting to see the Christ. Você se lembra o Simeão no templo esperando para ver o Cristo? It was promised him that he would see the Lord's salvation prepared for the nations. Foi prometido a ele que ele veria a salvação do Senhor preparada para as nações, The glory of Israel. a glória de Israel. And when now the baby is brought into the temple, Então agora, quando o bebê é trazido até o templo, he beholds the baby. Then he says, Lord, now you can release your servant. ele segura o bebê e diz, Senhor, agora podes liberar o teu servo To go rest, to go to the grave, para ir descansar, para ir para a sepultura, to go wait for the coming kingdom. para ir esperar pelo reino vindouro. Because my eyes have seen the salvation you prepared before the nations. Porque os meus olhos viram a salvação que tu preparastes diante das nações.
and the glory of Israel. e a glória de Israel. And this is what he's repeating here. He says, E é isto que ele está repetindo aqui. Ele diz: they did not love their lives so much as to shrink from death. eles não amaram tanto as suas vidas a ponto de fugir da morte, de recuar diante da morte, Meaning you walk in righteousness, you walk in holiness, significando, você anda em justiça, você anda em santidade. whether death comes today, happily you live. Se a morte vier hoje, você partirá com alegria, Because you know you are headed to the glorious eternal kingdom of God come that day. porque você sabe que você está indo para o glorioso e eterno reino de Deus que está vindo naquele dia. This is all he's using to empower the church, Isto é o que ele está usando para dar poder à igreja, that you would not shrink from death para que você não tema a morte. if you're walking in righteousness or holiness. Se você estiver andando em justiça e santidade, If you see a people that fear death, se você ver pessoas que têm medo da morte, if you see anybody that fears death, then you know that person is not righteous. se você vê alguém que tem medo da morte, então você sabe que aquela pessoa não é justa. Then you know that that person is not holy. Então você sabe que aquela pessoa não é santa. But the church of Christ that is walking in absolute holiness and righteousness at this critical hour, Mas a igreja de Cristo que está andando em absoluta santidade e justiça nesta hora crítica, does not fear death, should not fear any death. ela não teme a morte, ela não deve temer a morte, Because they know very well porque eles sabem muito bem that to die is to be with Christ. que morrer é estar com Cristo. They know that if the rapture came now, Eles sabem que se o arrebatamento viesse agora, they would enter heaven. eles entrariam no céu. Or if their death came before the rapture, they would still enter heaven. Então, se a morte deles viesse antes do arrebatamento, eles entrariam no céu. So they don't fear death, they don't shrink from death. Porque eles não temem a morte, eles não fogem da morte. Therefore rejoice, you heaven, and you who dwell in them. Portanto, alegrai-vos, ó céus, e vós, os que nele habitais. But woe to the earth and the sea, because the devil has gone down to you. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós. He is filled with the fury because he knows that his time is short. Ele está cheio de grande ira, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Again, now that's an advantage point on the earth, on the Christian, Novamente, este é um ponto de vantagem na terra para os cristãos. that anytime the devil attempts to intimidate you, Que todas as vezes que o diabo tentar te intimidar, it's very clear you understand that he's doing so because his time has run out. está muito claro que ele está fazendo isso porque o tempo dele está se esgotando. He'll be thrown into the lake of fire. Ele será lançado no lago de fogo. So he says he is filled with fury because he knows that his time is short, his time is out. E ele diz que ele está cheio de fúria porque ele sabe que o tempo dele é curto, que o tempo dele está acabando. Verse 11. Versículo 13. When the dragon saw that he had been hurled to the earth, Quando o dragão viu que ele foi atirado para a terra, he pursued the woman that is Israel. ele perseguiu a mulher, que é Israel. That is the conversation we're involved with the Lord right now. Esta é a conversa na qual nós estamos envolvidos com o Senhor agora, For securing Israel. para proteger Israel. This verse 13. Este é o versículo 13. That is coming up in the Great Tribulation, by the way. E a propósito é isto que estará vindo na grande tribulação. He's saying, Ele está dizendo: when the dragon saw that he had been hurled to the earth, quando o dragão viu que ele havia sido atirado para a terra, he pursued the woman who had given birth to the male child. ele perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão, The woman was given 2 wings of the great eagle. e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia. You remember the wings that removed her from Egypt? Vocês se lembram das asas que a removeram do Egito? The great eagle that I saw the other day, a few months ago. A grande águia que eu vi outro dia, alguns meses atrás, That is God himself. que é o próprio Deus.
meaning God himself will take her. significando que o próprio Deus vai levá-la. Will be able to secure her, give her safe exit. Ele vai poder protegê-la, dar a ela uma saída segura. The woman was given 2 wings of the great eagle so that she might fly to a place prepared for her in the wilderness, where she would be taken care of for a time, times and half a time. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao lugar onde ela é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. That is the great tribulation. Esta é a grande tribulação, Out of the serpent's reach. Again, the serpent cannot reach. fora do alcance da serpente. Novamente, a serpente não pode alcançá-la. Then from his mouth the serpent spewed water like a river to overtake the woman and sweep her away with the torrent. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de que ela fosse arrebatada pela correnteza. Until now, I'm still wondering what this water is. Até agora, eu ainda fico imaginando o que é esta água. Is it nuclear war or chemical war? Isto é uma guerra nuclear ou uma guerra química? The weapon that is poured at Israel. A arma que será derramada sobre Israel. But look, nothing touches Israel. Mas vejam, nada toca Israel. Then the dragon was enraged at the woman Então irou-se o dragão contra a mulher and went off to wage war against the rest of her offspring, those who keep God's commands and hold fast to the testimony of Jesus. e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. So that is now the conversation of the thorns. Então esta é agora a conversa dos espinhos, The thorns and the cycle in this dream, os espinhos e a motocicleta neste sonho. when now the 2 prophets are riding the cycle on the path. Quando agora os 2 profetas estão andando na motocicleta no caminho, Which is restricted path, by the way. Only they are riding there that has no thorns. o qual a propósito é um caminho restrito. Somente eles estão andando lá porque não tem espinhos. But the rest of the land now has thorns, Mas o resto da terra agora tem espinhos, meaning the moving word, the cycle, significando que a palavra que se move, the moving word cannot go far. que a palavra não pode ir muito longe. Nobody can ride the move, can worship Jesus, Ninguém pode andar lá, ninguém pode adorar a Jesus. can preach Jesus, Ninguém pode pregar Jesus, because then the tires of the cycles will be pricked by those white thorns. porque então os pneus da motocicleta seriam furados por aqueles espinhos brancos. Would be pricked, Seriam furados. and then they would be able to burst. E então eles estourariam. Which means counterfeit or white, O que significa falsificação, o branco. but it would destroy all cycles. Então eles destruiriam todas as motocicletas. So the word, the moving word will be restricted. Então a palavra que se move será restringida. These 2 prophets alone will navigate the word, as I see in this dream. Somente estes 2 profetas vão levar a palavra, conforme eu vi neste sonho. And it says very carefully here. E ele diz, muito cuidado aqui. Then he wages war. Então ele faz guerra. Then the dragon went off to wage war against the church, Então o dragão foi fazer guerra contra a igreja, because he cannot reach Israel. porque ele não pode atingir Israel. So the mission is to defend Israel, Então a missão é defender Israel, even as they speak to you today. como eles estão falando para vocês hoje. To defend God's covenant people, Defender o povo da aliança de Deus. and all of them, if you go to the book of Romans 11, E todos eles, se você for ao livro de Romanos capítulo 11, you see, begin verse 25 on 32. você vai ver, começando do versículo 25 em diante até o 32. Romans 11, you see that all Israel will be born again.
Em Romanos 11 você vê que todo o Israel vai nascer de novo. They look upon him that they pierced and they will mourn very bitterly and fall on the ground. Eles olharão para aquele a quem eles traspassaram e eles vão chorar amargamente e vão cair no chão. Because they realize this is the Messiah. Porque eles vão entender, este é o Messias. But he says all Israel will recognize Jesus and there will be a national revival. E ele diz que todo Israel vai reconhecer Jesus e haverá um avivamento nacional. There will be a national redemption of Israel. Haverá a redenção nacional de Israel. But you see here too Mas você vê aqui também that none of them is affected. que nenhum deles é afetado. They are secured in the place by the Lord. Eles estão protegidos em um lugar pelo Senhor. The very mission these two prophets are involved in. Esta é a própria missão na qual estes dois profetas estão envolvidos. And that's why the Messiah is coming. E é por isso que o Messias está vindo. The believers, those that are not taken in the rapture, Os crentes, aqueles que não forem levados no arrebatamento, then they are under great slaughter because he turns his fury against them. então eles passam por um grande massacre, porque ele vira a sua fúria em direção a eles. Them that behold, they uphold the command of God and hold fast the testimony of Jesus. Aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e sustentam firmemente o testemunho de Jesus, Meaning the salvation of the Christ. significando a salvação da cruz. And so this is the message the Lord is speaking now. Então, esta é a mensagem que o Senhor está falando agora. That again now, I'm saying before you E que novamente agora eu estou dizendo diante de vocês that I have seen in the several of the occasions, the conversations que eu vi em várias ocasiões e em várias conversas between God the Father and this prophet speaking with you today. entre Deus Pai e estes dois profetas que estão falando com vocês hoje. This conversation involves airlifting them. Esta conversa envolve levantá-los no ar. The message is very clear. Those things mean airlifting to Israel. A mensagem é muito clara. Aqueles cordões significam levantá-los no ar até Israel, Because of the critical time Israel has entered into, por causa dos tempos críticos nos quais Israel entrou. their safety is going to be important. A segurança deles será importante. Iran is enriching uranium. O Irã está enriquecendo o urânio. They have ignited a few centrifuges. Eles ligaram algumas centrífugas. Benjamin Netanyahu failed to make that government. Benjamin Netanyahu falhou em fazer aquele governo. So the prophecy of 2nd of April 2004 Então a profecia de 2 de abril de 2004 is now the fulfillment. está se cumprindo agora. And when now the Lord takes these two prophets again before the throne, E agora, quando o Senhor leva estes dois profetas novamente diante do trono, the moon is swamped with blood, a lua está coberta de sangue, and before the throne, the glory covers the throne. e diante do trono a glória cobre o trono. And then at that time, the garment becomes super glorious. E então, naquele tempo, as vestes se tornam super gloriosas. And then the Lamb of God comes. E então o Cordeiro de Deus vem. So these are the meltdown. This is the countdown Então este é o desmoronamento, é a contagem regressiva that is going to take place. que vai acontecer. And those who have ears receive Jesus, Que aqueles que têm ouvidos recebam Jesus, be born again properly. sejam nascidos de novo adequadamente. Again, I repeat here, those who will enter the kingdom of God. Novamente eu repito aqui, aqueles que entram no reino de Deus, Those I see entering the glorious kingdom of the Lord Jehovah, my friend. aqueles que eu vi entrando no glorioso reino do Senhor Jeová, meu amigo, Jehovah Yahweh. Jeová Yahweh. They are properly born again and holy. Eles são nascidos de novo adequadamente e santos. They have the facilitation of the Holy Spirit, Eles têm a ajuda do Espírito Santo and they are dressing a change.
The conversation has changed. E as vestes deles mudaram. A conversa deles mudou. Their lifestyle has changed. O estilo de vida deles mudou. They are born again properly. Eles são nascidos de novo adequadamente. They're not half born again. They're born again properly. Eles não são nascidos de novo pela metade, eles são nascidos de novo adequadamente. For without holiness, nobody will see the Lord. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. So the Holy Spirit has facilitated them, Então, o Espírito Santo os tem ajudado and their salvation, their righteousness, their holiness e a salvação deles, a justiça deles, a santidade deles is the light that they shine to the world. It is obvious. é a luz que eles fazem resplandecer no mundo. Isto é óbvio. It's not a hidden thing within the blending of the world, not at all. Isto não é algo escondido, misturado com o mundo. Não, de forma nenhuma. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Turn away from sexual immorality. Apartem-se da imoralidade sexual. Turn away from lies, deception, malice, blackmail. Apartem-se das mentiras, dos enganos, da malícia, da calúnia. Anything evil and wicked. Qualquer coisa perversa e pecaminosa. Corruption, the corruption of this world, homosexuality. A corrupção deste mundo, o homossexualismo. Be born again. Sejam nascidos de novo. Receive the gospel. Recebam o Evangelho. Be baptized in complete immersion of water. Sejam batizados em total imersão de água. And be baptized in the Holy Spirit and by fire. E sejam batizados no Espírito Santo e por fogo. The Messiah is coming. Todah. O Messias está vindo. Obrigado, obrigado. Todah Haverim. Prepare ye the way of the Lord. Obrigado, meus amigos. Preparai o caminho do Senhor. Todah Shalom. Erev Tov. Obrigado, Shalom. Boa noite. Todah.